Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida. Nós encerramos o livro de Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nós encerramos essa leitura, toda a travessia do povo que estava no Egito escravizado, passou pelo deserto. Moisés não pôde entrar na terra da promessa, nem o seu irmão Arão, e assim muitos outros ficaram para trás. Somente Josué e Caleb e alguns que nasceram no deserto de 20 anos para cima. Então, olha só como isso é maravilhoso e como Deus ele opera através da sua palavra. E dando início então ao livro de Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, o filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que onde puser os seus pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande. No oeste ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha só que maravilhoso, essa passagem ela é tão usada nos cultos, nas pregações, porque ela é muito forte, ela tem um conteúdo maravilhoso, assim que nos leva a entender e a compreender que Deus nunca vai deixar desamparado o seu povo. Você que pode estar aí de repente passando uma dificuldade, uma situação tão adversa, Deus tem o poder e Ele quer realmente usar aqueles que estão vivos. O Moisés está morto, agora então Josué, você que está vivo aí, Deus não é Deus dos mortos, mas é dos vivos. Deus quer usar aquele que a mente está disposto ou pronto para poder obedecer e dizer: Senhor, eis-me aqui. E assim Moisés foi fiel a Moisés em toda a sua casa, tudo que ele fez, tudo que ele operou. Teve um momento que ele teve inveja quando os 70 receberam o Espírito. Ele perguntou, mas tinha 2 lá no acampamento também receberam. Ele não recebeu naquele momento, mas Deus sabia o que estava fazendo e Deus moldou o coração de Josué. E aqui ele deixou bem claro nesses últimos versículos, agora por 3 vezes ele fala: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a minha lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de nela meditar dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E aí ele fala mais uma vez: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então muitas pessoas elas acabam realmente desanimando, se apavorando, deixando-se levar pela circunstância, pelo momento, pelo medo, pela angústia, pela preocupação. Como agora eu vou poder realmente fazer? E Deus fala que Ele é conosco até a consumação dos séculos. Deus vai dar a vitória, a resposta. Só deixou muito bem claro: não desanime, não se apavore, seja forte, corajoso. Depende de você está aí, pastor, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Os vencedores, lá em Apocalipse, as 7 cartas das igrejas fala que ao que vencer, por 7 cartas, por 7 vezes escrito ao vencedor. Deus não tem realmente nada com aquele que está realmente perdendo. Deus não tem nada com o perdedor. Deus tem com o vencedor, porque nós somos mais do que vencedores. Então Deus não quer pessoas animadas, prostradas, que vão buscando
socorro, vão buscando refúgio, de repente em cavernas, como foi no passado. E aqui deixou bem claro: se você então na minha lei meditar de noite, você será bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar dessas palavras, deste livro, dessa lei, e você nela meditar dia e noite. Ou seja, então eles tinham que ter uma comunhão com Deus. E aí então fala aqui no 10: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor os deu, o seu Deus lhes prometeu descanso e dar-lhe essa terra. As suas mulheres, seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para a luta vão atravessar a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Olha só como a lei é muito importante, a palavra do homem de Deus, como foi falado, como Moisés ordenou que assim fizessem, foi dividida assim antes do Jordão, essas 2,5 tribos que ficaram com uma parte da terra, só que eles tinham que ir à guerra para ajudar os seus irmãos. Eram 12 tribos, e eles tinham que ir para a guerra, para a luta, para a batalha, porque assim o Senhor ordenou que assim fizesse. E eles foram lutar por 5 anos. Então imagine esse povo, deixou ali para trás as mulheres, as crianças, os filhos, enfim, tudo que eles tinham, e foram realmente à luta com o povo de Israel para vencer, para tomar posse da terra, porque era o momento, e agora tinha que passar o Jordão. O Mar Vermelho foi aberto por Moisés, e agora seria realmente mais uma experiência para o próprio Josué ter que ordenar que as águas se abrissem para que eles pudessem passar em terra seca. E o Rio Jordão, ele tem uma extensão, se não me engano agora, de 8 quilômetros de extensão. Tinha que abrir esse mar, não tinha ponte naquela época, tinha uma profundidade mais ou menos de 25 metros de altura, a parte mais profunda, como o próprio o Mar Vermelho tinha uma extensão de 30 quilômetros, né? Então você vê, era uma proporção menor, mas assim que tinha que realmente acontecer um milagre, não tinha como o homem poder ter esse poder, assim como nós sabemos que Elias abriu, assim também o próprio Eliseu abriu o Rio Jordão para passar, que Deus ele faz através dos seus profetas, dos seus vasos de fé, e assim foi dada essa ordem, e assim eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Olha só a obediência, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Daquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens. Olha só esses homens, esses juízes, esses líderes de tribo: o que for que você lhe ordenar, seja morto, somente seja forte e corajoso. Então ele estava com Josué: olha, Josué, se Deus te escolheu, nós vamos possuir essa terra, vamos ser fortes, vamos ser corajosos. Se alguém realmente não obedecer, será morto, mas nós temos que ser forte e corajoso. Então se Deus nos ordenou ser forte e corajoso, então nós vamos ser contigo. Aonde você nos mandar, nós vamos. O que você mandar fazer, faremos. Então isso é maravilhoso, isso é assim, algo fantástico, algo que nos encanta, quando uma pessoa está na obediência, na fidelidade, na sinceridade, como Deus opera milagres, maravilha, Deus restaura, Deus realiza, dá visão, direção, capacitação, poder, honra e glória, como Deus ele se manifesta, como Deus opera e realiza milagres. Então, dessa forma que precisamos estar, sendo forte, corajoso, determinado, tendo essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Olha só como é tão fantástico. O próprio Josué, por 40 anos, praticamente, ele foi ali auxiliar de Moisés, o servindo, foi para a batalha, foi para a guerra. Temos uma guerra que ele foi
à luta, ele foi à batalha. Moisés ficou lá, ele, Arão e Hur, no alto da montanha com a vara. E como aquilo realmente é tão espiritual, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué vencia com os mesmos soldados, as mesmas armas, as mesmas coisas que tinha nas suas próprias mãos, os mesmos homens de guerra, enfim. Mas era Moisés abaixar as mãos, Josué começava a perder, a ter a derrota sobre ele. Então, isso quanto nós vamos ter entendimento. Se Deus é conosco, nada vai nos fazer parar. Deus vai fazer você prosperar. Seja forte, corajoso, mas tenham cuidado de guardar as minhas leis, de guardar a minha palavra, e você nela meditar de noite, você ter comunhão, intimidade. Ontem eu falava muito sobre isso no culto, como isso é maravilhoso, a pessoa ter essa intimidade com Deus, essa profundidade com o Senhor, se aprofundar ainda muito mais no Senhor, ter entendimento, conhecimento, sabedoria. Então é necessário que nós possamos assim estar caminhando com o próprio Deus, para que Ele possa nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Deus quer realmente realizar uma obra maravilhosa na minha vida, na sua casa, na sua família, e assim precisamos estar dispostos a obedecê-lo em tudo e fazer aquilo que lhe agrada, para que ele possa nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele venha nos surpreender de forma abundante. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, meu Pai, esse privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, meu Pai, em poder realmente fazer aquilo que te agrada, e que a Tua paz ela venha reinar, que ela venha governar, que ela venha nos direcionar de forma especial, como o Senhor foi com Josué, como o Senhor foi com Moisés, como o Senhor foi com os demais no passado, meu Pai, com Abraão, Isaac e Jacó. Seja conosco, meu Deus, seja com o Teu povo, e nos derrama bênção, fidelidade sobre nós, meu Deus, prosperidade, força, virtude, para que possamos ser esses homens, essas mulheres que vão fazer a diferença neste mundo atual, meu Pai. Se o Senhor conta com Deus, se o Senhor conta com aqueles que são vivos, meu Pai, o Senhor é o Deus dos vivos, não dos mortos. Como o Senhor foi com Josué, o Senhor já foi com tantos outros, meu Pai. Então seja conosco neste momento, e que sejamos totalmente fortalecidos, restaurados, renovados na Tua presença diariamente. Então eu peço este poder sobre nós, essa unção, essa glória, meu Pai, derramada sobre nós, e que possamos sim resplandecer neste mundo e sermos mais do que vencedores, como diz na Tua palavra. É o que eu te peço, e assim eu já que lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da Sua operação sobre as nossas vidas, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural, e que nada impeça que você possa viver sempre o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus seja contigo, te abençoe, te prospere, que você veja essa glória de dia após dia derramando sobre a tua casa, sobre a sua família, te abençoando e te consagrando em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.